No vídeo de hoje eu queria compartilhar sobre o entendimento da palavra igreja. Do grego, igreja é eclesia. E muitas vezes o entendimento que é trazido do termo eclesia, igreja, é que seriam os chamados para fora. Em parte isso é verdade, mas é interessante nós entendermos essa aplicação. Na antiga Grécia tinha a Ágora. A Ágora era a praça central da cidade. E muitas vezes, quando havia necessidade de decidir alguma coisa em relação à cidade, por exemplo, se a cidade ia ou não entrar em guerra, por exemplo, então eles convocavam os cidadãos da cidade para poder fazer a votação, para poderem discutir sobre o assunto, esse sobre a guerra ou qualquer outro. E então as pessoas eram chamadas para fora de suas casas e se reuniam ali na assembleia. Então é nesse sentido que a palavra eclesia significa chamados para fora. Quando as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para se reunirem lá na Ágora, lá na praça da cidade, para decidir sobre questões relacionadas à cidade. E ali eles faziam as suas votações. E é interessante que aqueles cidadãos que foram chamados para fora de suas casas, mas eles não compareciam à praça, lá na praça, eles eram chamados de idiotas. Mas não no sentido pejorativo da palavra, não nesse sentido negativo da palavra idiota, igual hoje a gente pode usar esse termo até de um modo ofensivo. Mas eles eram chamados de idiotas simplesmente porque eles não iam participar lá das decisões da cidade, eles não saíam de suas casas, mas não tinha esse peso pejorativo, negativo, ofensivo. Simplesmente era o termo que eles eram chamados de idiotas. Por quê? Porque eles não vinham para a praça. Então é nesse sentido que o termo eclesia significa os chamados para fora. Os chamados para fora de suas casas para irem lá na Ágora, na praça principal da cidade, para tomarem decisões a respeito da cidade. E aqueles que não iam eram chamados de idiotas. Mas o termo eclesia também está no grego neotestamentário. Mas quando os escritores, isso é importante entender, quando os escritores bíblicos eles estavam se referindo ao termo eclesia, eles tinham em mente a ideia de reunião, de assembleia, e não a reunião de chamados para fora. Então é equivocado a gente aplicar literalmente que o termo eclesia significa os chamados para fora. No grego neotestamentário, no texto bíblico, os escritores bíblicos, Paulo, Pedro, quando falava de eclesia, quando falava da igreja, eles não tinham essa visão de chamados para fora. Eles tinham a visão de assembleia, porque eclesia também significa assembleia, reunião, né, congregação. Então seria nesse sentido, reunião, congregação, ajuntamento, assembleia. Então é nesse sentido que Paulo, que Pedro, João, quando eles se referiam à igreja, eles escreveram o Novo Testamento em grego. E esse termo eclesia tinha essa visão, a visão de reunião, e não a visão de chamados para fora. Chamados para fora é naquele contexto lá dos cidadãos que eram chamados para irem lá para a praça, para a Ágora, né, para poder tomarem decisões, e aqueles que não iam eram chamados de idiotas, nesse sentido sim, não no sentido ofensivo da palavra, só recebiam
essa denominação, mas não tinha nada de ofensivo nesse contexto dos idiotas lá que não vinham participar das decisões políticas na ágora, né, na praça principal. Era apenas uma questão de opção, não ia, pronto, e acabou. E aqueles que eram chamados para fora, se reuniam, faziam a sua assembleia, a sua reunião ali na praça da cidade. Então é nesse contexto, sim, eclesia chamados para fora. E os escritores bíblicos tinham a visão de eclesia no sentido de reunião, no sentido de assembleia, e não no sentido de chamados para fora. Mas numa aplicação espiritual, também podemos dizer que a igreja é chamado para fora. É chamado para fora do mundo. É chamado para fora do mundo para viver uma vida separada. A palavra separada, a palavra santo significa separado. Então nós temos uma vida separada na presença de Deus, uma vida santificada, uma vida santa na presença de Deus. Nós fomos chamados para fora do mundo, para fora de costumes que não agradam a Deus. Então, nesse sentido, a igreja sim, ela foi chamada para fora, mas chamada para fora do mundo. Mas essa é uma aplicação num contexto espiritual. Você não pode aplicar isso literalmente, que igrejas são os chamados para fora. Não. A igreja é a assembleia dos santos, a assembleia daqueles que foram separados por Deus. Então é nesse sentido, eclesia, no sentido cristão, eclesia significa separado. Agora, a gente pode aplicar esse entendimento, né, espiritualmente falando, dizendo que a igreja é chamado para fora do mundo. Mas nós não podemos dizer que esse termo no grego neotestamentário, no grego do Novo Testamento, quando estiver escrito eclesia ali, não significa que é chamado para fora. Não era essa a visão dos escritores. A visão dos escritores era assembleia, era reunião, era nesse sentido que eles estavam se referindo à igreja, à eclesia. Mas espiritualmente falando, a gente pode aplicar que nós somos chamados para fora do mundo. Assim como aquelas pessoas eram chamadas para fora de suas casas para fazerem aquela assembleia ali na praça pública, né? Na praça central da cidade, na Ágora, né? A praça chamava-se Ágora. E ali eles decidiam sobre assuntos políticos. Um exemplo, como falei, se ou não declarar guerra por algum motivo a alguma outra cidade, né? Mas naquela época tinha as cidades-estado, né? Cada cidade já tinha sua identidade, até mesmo assim como se fosse uma nação, por exemplo, né? Cidades-estado. A gente naquela época tinha Atenas, tinha Tebas, tinha Esparta, né? Então é nesse sentido. Então, concluindo, a palavra eclesia na Bíblia, de acordo com a visão dos escritores bíblicos, não é chamados para fora, e sim assembleia ou reunião. Agora, tem esse sentido de eclesia também, chamados para fora, né? Eclésia, né? A gente fala eclésia, chamados para fora, mas naquele contexto histórico dos cidadãos que eram chamados para fora de suas casas para participarem das reuniões, lá na Ágora, lá na praça pública, decidindo a respeito das questões políticas da cidade. E aqueles que não vinham eram chamados de idiotas, mas não no sentido pejorativo, no sentido ofensivo. Apenas recebiam esse nome. Eu acho esse nome de idiota. Eu acho que é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente entende, as pessoas falam, porque a igreja são os chamados para fora. Não, a igreja não é chamado para fora. Os escritores bíblicos se referiam à igreja como reunião. Agora, espiritualmente falando, podemos dizer que fomos chamados para fora do mundo, viver uma vida santa na presença de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa no comentário
alguma coisa a respeito desse assunto. O que você achou sobre esse entendimento da palavra eclesia no texto bíblico? Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus.